Olá, pessoal, tudo bem? Como vai você? Você que está aí assistindo o nosso canal. Hoje nós vamos trazer para você a história do cristianismo. Preste atenção nos mínimos detalhes sobre essa história impactante sobre o cristianismo, como você nunca ouviu antes essa história. Mas antes, se inscreva aí no canal, dá um like, compartilhe, comente, para que o YouTube reconheça que o conteúdo ele é relevante para a sociedade. Então vamos lá para a nossa matéria de hoje, que eu quero trazer aqui para você. O cristianismo, ele surge em Jerusalém depois da morte e ressurreição de Jesus e logo após a dispersação dos seus discípulos pela diáspora romana. Um fenômeno histórico. O cristianismo dilata expressivamente das outras religiões abraâmicas na afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que marcou a humanidade e até hoje promove muita extensão no mundo. Portanto, vamos apresentar de uma forma breve a história da formação da Bíblia, a origem do cristianismo, os concílios, a reforma protestante, sua autoridade sobre a Igreja brasileira. Um diagnóstico do surgimento dos movimentos e instituições que nasceram em nosso país, o seu desenvolvimento, a ascensão. Iremos apresentar a análise sobre as crenças e os valores adquiridos entre as famílias cristãs e o seu testemunho de vida, dedicação ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo foi o principal responsável pela divulgação do cristianismo por todo o Império Romano. Império esse que abarcava quase todo o mundo, ou a maior parte dele, começando pela Europa, Ásia e África. O paganismo estava espalhado por todo o Império. O início do cristianismo sofreu inúmeras perseguições e calúnias por parte dos romanos e dos judeus, e apesar de já haver o judaísmo monoteísta, a característica marcante do mundo greco-romano, politeísmo. Porém, o cristianismo obteve também grandes vitórias, conquistando, convertendo inúmeros gentios, pagãos e judeus. Os primeiros cristãos, eles expandiram as suas pregações para toda a região do mar, do Mediterrâneo. No início, essa nova crença conquistou muitos adeptos entre a população mais pobres e escravos. Eles também eram atraídos pela ideia de equidade de todos os homens perante Deus e pela esperança de uma vida melhor após a morte. Então, a crença cristã se expandiu e passou a impacientar-se ainda mais as autoridades romanas, como os cristãos se
recusavam a servir o exército e também a adorar o imperador e os seus deuses romanos. Eles foram acusados pelas autoridades de trair o Estado e também de desrespeitar as tradições dos vários imperadores e governadores romanos. E aí passaram a perseguir os cristãos nas províncias dos impérios. Disso, então, as perseguições os cristãos promovidas pelas autoridades romanas se tornaram muito frequentes e também de um jeito assim bem organizado em todo o império. Para realizar os seus cultos em segurança, os primeiros cristãos se escondiam nas catacumbas, as galerias subterrâneas, onde eles pregavam e oravam. Ser cristão não era nada fácil no mundo greco-romano. Os fatores que favoreciam o cristianismo foram justamente a espécie de paz romana que, entre as demais províncias, as construções de estrada e a propagação da língua grega. Então, com isso, eles iam pelas estradas e iam para todas as províncias. E aí, o império onde todos falavam a mesma língua, a língua grega. Então, o evangelho ele pôde ser propagado numa dimensão bem maior. Mas, ao longo do século I, muitos cristãos tinham a esperança que o Messias Jesus voltaria em breve e acreditavam na iminência da sua vinda. E nos séculos 2, 3, começaram-se a organizar de uma forma estável e a preparar uma nova narrativa sobre esse futuro. Então, o que acontece? Que no primeiro século, os cristãos, eles pregavam que Jesus ia voltar, sabe, naquela época. Então, por isso que nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas se reuniam em células e eles vendiam tudo que eles tinham e repartiam ali na comunidade, porque a crença era assim: Jesus vai voltar. Então, Jesus vai voltar, nós não precisamos de nossos bens materiais. Nós não precisamos das nossas fazendas, das nossas casas, dos nossos animais. Nós não precisamos de mais nada, então vamos vender tudo, vamos compartilhar, viver todo mundo em comunidade, porque Jesus está voltando e nós vamos ser arrebatados. E só que aí, no final do século, eles viram que Jesus não voltou. E aí, aonde na carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que houve, sabe, essa preocupação, e aí o gnosticismo entrou lá em Tessalônia e começou a propagar ali, falou: olha, o teu Deus, ele mentiu para vocês, ele enganou vocês, porque ele não voltou e ele não vai voltar. Aí aconteceu ali muita divisão ali, muita confusão no meio dos cristãos, e foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu, né, a primeira carta e a segunda carta, explicando, falou: olha, gente, não é assim que Jesus vai voltar. Para Jesus voltar, vai ter que ser manifestado o reinado do iníquo, o homem da maldade, e o povo vai apostatar da fé, não vai ter mais fé na terra. Então, aí, a hora que o anticristo reinar, não é agora, gente, não é agora. Muitas coisas vai acontecer. E também, Jesus não vai voltar em silêncio. Olha, quando Jesus voltar, vai tocar trombeta, vai ter um anúncio. Então aí foi preciso, sabe, organizar-se uma nova narrativa para preparar, sabe, o povo para esse novo futuro. O cristianismo foi ganhando seguidores nas cidades do Império e, em princípios do século IV,
o número de cristãos ele já era bem considerável. E apesar, das perseguições, como a religião acessível a todos, tanto escravo, aristocratas, os ricos, os pobres, esse poderia ser um significativo meio de coesão em um império em que as diferenças religiosas podiam ser causa de grande divisão no império. E só tiveram descanso de perseguição a partir do século IV no império de Constantino. Os primeiros cristãos, eles foram verdadeiros, fiéis e mártires, mas graças a esses mártires, o cristianismo se manteve forte e seguindo sempre avante. Eles resistiram às perseguições, conservaram a pureza da sã doutrina, e graças a esses mártires, segundo as estatísticas atuais, o cristianismo hoje ele é a maior religião do mundo. Existem mais de 2 bilhões de seguidores do cristianismo, divididos em mais de 30 mil igrejas. As mais numerosas são a Igreja Católica, com mais de 1,1 bilhão. As reformadas majoritárias, com 350 milhões, e a ortodoxa, com 250 milhões. Para entender o cristianismo, gente, é preciso levar em consideração que é uma religião monoteísta, que há cerca de 2000 anos se derivou do judaísmo. E a sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, a encarnação humana da própria divindade, que deu exemplo a toda a raça humana sobre o que significa realmente exercer uma verdadeira religião. O surgimento do cristianismo deu no contexto da religião judaica e da cultura helenista, que fazia parte do cenário da época. Jesus, reconhecido pelos primeiros cristãos como a pessoa em que se cumpriu toda a promessa divina, cuja realização esperavam os judeus. De um profeta, sacerdote e rei, possibilitaria o povo de Israel materializar-se a sua missão e promover os judeus como medianeiros da salvação, para que todas as nações pudessem conhecer a Deus. E mesmo após a sua morte, mesmo após a morte dos seus principais líderes da época, por um longo período, os seus seguidores se mantinham no anonimato devido às grandes perseguições e mortes de quem se declarava seguidor da religião do Nazareno. Os cristãos foram perseguidos e obrigados a fugir pelo continente, se transformando em grandes missionários, e se expandiram por todo o Mediterrâneo, pela Ásia e além dos limites do Império Romano e chegando até a Índia e a África. Então, com a perseguição, gente, a gente pode dizer que o Atos 8:1 se cumpriu o que foi relatado em Atos 1:8. Enchei-vos do Espírito Santo e sejais minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Aí acontece que daí lá em Atos 8:1 acontece essa perseguição, e com a perseguição a palavra do Senhor ela pôde ser pregada e expandiu por
todos os continentes da época. O Império Romano, com a sua cultura e a sua influência da língua helenista associada à diáspora dos judeus, foi o que foi possível para essa expansão. Mas esse processo de expansão e construção de identidade do cristianismo primitivo foi marcado por grandes conflitos e tensões. Teve seu processo internacional entre fronteiras étnicas, geográficas, até impregnado de fatores de distinção e aproximação que irá construir a organização identitária firme e confiável. A comunidade cristã empenhou em desenvolver esse processo, atraindo a credibilidade através da justiça social, além das fronteiras geográficas do Império. A continuidade do cristianismo, fundada pelos apóstolos, ele se espalhou pelo mundo através dos seus descendentes, que mais tarde foram chamadas de patriarcas, que se perpetuou mesmo após a morte dos apóstolos, fazendo assim a igreja ficar forte. Perseguido pelos romanos durante séculos, os cristãos sofreram uma grande série de torturas. De maneira geral, era comum se queimarem os cristãos vivos ou fazerem de serem devorados pelos circos romanos. Vemos aí o Coliseu de Roma servindo aqui, ó, como espetáculos. Aqui, ó, isso aqui eles eram tochas, tá vendo aqui? Era crucificados em público e depois tacava fogo aqui, ó, e servia de luzes para o Império Romano. Tá vendo esses daqui? Esses daqui, aqui em volta, havia aqui, ó, compartimentos onde estavam presos os leões e os ursos. As feras perigosas eram soltas e atacavam essas pessoas que estavam aqui. Em repressão, tinha o propósito de evitar que o cristianismo ele continuasse e se expandisse por todo o império. Só que cada vez mais o cristianismo ele crescia. Porque os primeiros cristãos não recuavam. Os primeiros cristãos permaneciam fé, entrava em catatumbas e ali conseguia, ali pelos túneis, que havia muitos túneis em Roma. E, aliás, por todas as grandes cidades medievais, antigas, a gente pode ver que a arqueologia foi encontrado vários túneis. Então aí eles se escondiam nesses túneis e construíam ali um abrigo e muitos chegavam a morrer ali. Mas assim as coisas começam a mudar. Aqui nós vemos aqui, gente, nessa foto, né, os pais da igreja. Aqui, ó, os primeiros pais da igreja, os patriarcas da igreja. Assim, em 313, o próprio imperador Constantino, ele permitiu o culto da religião em todo o império. Em 391, o cristianismo não só se tornou a religião oficial de Roma, como todas as outras religiões pagãs, ela passou a ser perseguida. Entendeu? Antes os pagãos perseguiam, mas aí o cristianismo tornou oficial. E quem foi perseguido agora, nessa nova era da igreja, foram os pagãos. E com essa perseguição aos pagãos, todos os templos que eram dos pagãos, eles foram destinados para os cristãos. E muitos que foram perseguidos, né,
por causa que o império obrigava que todo o império agora se convertam ao cristianismo. E com isso, os pagãos aderiram à religião, aderiram ao cristianismo, mas não de coração, mas não de aceitação, mas sim como um meio de se manter vivo, como um meio de fazer uma aliança, um meio para continuar vivo. Aí, o que eles fizeram? Eles fingiam que aceitavam a Cristo e se infiltraram dentro da igreja, e assim ganhou força e se tornou a igreja universal, a igreja católica, porque católico significa universal, igreja universal. Mas foi em 325 que foi promovido o Concílio de Nicéia. Bem no auge do Império Cristianizado, em 476, a história da igreja, ela foi marcada pela tomada de Roma pelos germanos. E aí começa então a Idade Média, que de primeiro momento é chamado de Alta Idade Média, quando ocorreu a formação de diversas sociedades na Europa entre os séculos V ao século X, onde a Igreja Católica se fortaleceu de uma forma avassaladora e dominante. Nós temos aqui, gente, olha aqui, ó, o Concílio de Nicéia. Olha, o Concílio de Nicéia, onde os bispos das igrejas, ó, todos os bispos da igreja de todo o universo compareceu para o Concílio de Nicéia, para eles definir os livros que seriam aceitos, né, na Bíblia como manual do cristão, porque até então não existia Bíblia. O que os cristãos tinham era o Antigo Testamento e os escritos dos apóstolos e os escritos ali dos pais da igreja. E aí eles foram definir o que eles queriam que fosse ali para o cânon, né? Cânon significa vara de medir. Então eles iam medir ali, ó, medir até a esse ponto aqui. E aí alguns livros, né, foram rejeitados e outros foram aceitos. E assim eles colocaram, né, ali escolheram um livro, né, que eles quiseram que foram para o cânon. E a partir do século X ao século XV, começaram então a surgir as novas ideias e práticas que levaram a esse período a um processo de decadência das instituições feudais e clérigos. Quero fazer um breve comentário aqui a respeito do Concílio de Nicéia e a Alta Idade Média, aonde inicia o Império Cristianizado, a Igreja Universal. Eu quero fazer um breve comentário que foi nessa época aí que muitos homens, eles não aceitaram esse novo modelo, esse mundo cristianizado, paganizado, aonde os templos que eram de pagãos, agora ali era o local de oferecer culto e orações a Deus, ali com objetos que eram de práticas pagãs. E muitos deles não concordaram. Aí surgem os monges,
os beneditinos e os eremitas, e aonde surge os místicos da igreja, o misticismo, os homens místicos que dedicou a tua vida à espiritualidade, à união com Deus e ao Espírito Santo, e levaram uma vida simples. E aí é que possibilitou a construção de vários monastérios, e ali, como se fosse uma escola de profetas, onde todos aqueles que queriam ter uma vida simples, mística, em união com Deus, longe desse novo mundo, esse novo império materializado e paganizado, aí todos iam para os monastérios. E foi também no século 10 ao 15 que surgiu novas ideias, novas práticas, que surgiu também, né? Surgiram também a doutrina da Trindade, porque até então todos consideravam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não nesse formato de Trindade. Então aí vem esses, né, pensadores, esses teólogos, e começa a surgir novos pensamentos, novas ideias e novas práticas. Com isso, os monarcas conquistaram mais poder. Aí o papado perdia autoridade e força política, e a população, percebendo que esses papas, eles estavam exercendo poderes políticos e não espirituais. Porque como a igreja agora paganizou, o que acontecia? Que os papas, na verdade, não era papa, qualquer um era papa, porque eles colocavam ali quem eles queriam, quem ali fosse propício, fosse conveniente ali, né, nesse mundo ali. Então, por isso, muitos não eram papas, não era pai da igreja, eles não eram espirituais. Mas aí, na época da Idade Média, foi aonde eles adquiriram muitos poderes. E aí surge a Inquisição, a proibição de ler a Bíblia. Surge aí a repreensão contra as mulheres, aonde esses homens que fazia parte do clero, né? E aí o celibato, e não podiam se casar, e aí não podia apagar o fogo, o desejo. Aí quando eles olhavam para as mulheres, eles acusavam as mulheres, porque as mulheres eram culpadas, porque as mulheres eram fruto do demônio, era obra do diabo. Então era elas que estavam seduzindo eles, e muitas delas era considerada bruxa, e muitas delas que manifestavam a tua fé, a tua espiritualidade, era considerada bruxa e era enviada para a Inquisição e para a fogueira. Mas aí, alguns padres espirituais, vendo que na verdade esses papas da Idade Média, eles só amontoavam poder, fama, dinheiro, e abrangia ali o seu poder, e não tinha nada de espiritualidade. Aí começa os primeiros homens a pensar diferente, e alguns fizeram teologia, aprenderam a língua, o latim, aprenderam o grego e o hebraico, e a traduzir a Bíblia, que até então era somente em latim, hebraico ou grego. E aí eles, traduzindo a Bíblia, viram que aquilo que estava sendo ensinado pelos papas, que aquelas torturas
não fazia parte de Deus, não tinha nada a ver com o que Cristo nos ensinou para propagar o Evangelho, que a espiritualidade da igreja não tinha nada a ver com a santidade que Deus requeria do povo, que na verdade aquilo era excesso de poder ditatorial, era uma ditadura, era uma imposição. E aí começa a surgir os primeiros reformadores, como Wycliffe e John Hus, que começaram a questionar a doutrina e essa espiritualidade dessa supremacia da igreja. E a população estava toda melindrada com os abusos da igreja e da falta de propósito e dessa corrupção que assolava todo o império e toda a Idade Média. E aí começaram a surgir movimentos, como o renascentismo, né? Aonde começa a surgir pensamentos, novas ideias, a arte, começa a surgir esses pintores, começa a surgir médicos. Aí nessa época o judeu já praticava sua medicina, e aonde eles eram considerados hereges, era considerado, gente, homens, mulheres, filhos de Satanás, porque estava violando o corpo com a medicina. E aí o que acontece? Acontece que aí surge aí esse novo pensamento, as novas ideias aí surge o renascentismo e o iluminismo, e começa aí a sair daquele pensamento que ninguém podia pensar, que ninguém podia ir contra a Igreja Católica. Ninguém podia ir contra a ordem da igreja. E começaram-se a venda de indulgências para perdão das penas temporais do pecado. Traz a oposição de Lutero, um papa, um padre que fez teologia, aí volta para a sua igreja. E quando ele volta para a sua igreja, e ali ele começa a pregar a graça de Deus, a fé. E aí, naquela época, era muito comum, vários teólogos universitários se reunirem e discutir essas questões teológicas. E aí aonde Lutero, ele escreve as suas 99 teses e coloca e prega na porta da igreja e diz: vamos debater esse assunto, vamos discutir esse assunto. E mais o que acontece? Ele é perseguido. E aí inicia aí quando ele vem nessa oposição no dia 31 de outubro de 1517. Ele escreveu, na verdade, 95 teses, não foi 99, foi 95 teses, dando assim o início à ruptura da Igreja Católica, a Igreja Universal, e iniciando a nova era da Igreja Protestante. Nos anos seguintes, a reforma atrai muitos seguidores e dá início a movimentos, a denominações protestantes que deram origem aos protestantes pentecostais e outras subdivisões, os quais também chamados de evangélicos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil. E assim temos a história dos grandes
reformadores da reforma protestante, John Knox, os puritanos, os anabatistas, que sobreviveram à idade das trevas, John Calvino, o Eurico Zwinglio, Lutero afixando as suas 95 teses na porta da igreja, Martinho Lutero, John Hus, prefiro ofendê-los com a verdade do que matar-los com a mentira. John Hus, Wycliffe, e assim o cristianismo foi descrito como um mar de fé e bem. O cristianismo tem uma história de uma resiliência enorme. Diante de tantas heresias e lenda dos mitos que existiam no meio do povo e surgiram dentro do cristianismo, a igreja precisava de alguma reação, precisava organizar, e então foi aí que a igreja se defendeu. Foi aí que surge, gente, aí que surgem os nossos reformadores, aonde aí esses homens que a igreja protestante, os evangélicos, que foram graças a esses homens que deram a vida, como John Hus, como o John Wycliffe, essas mulheres como de Joana d'Arc, Margarida Poretti, Catarina de Bora, que foram propagadores do evangelho, aonde, olha aqui, ó, esse material aqui, ó, era de tortura para quem não obedecesse o reino, para quem não obedecesse. Olha aqui, colocava na roda aqui, ó, e esmagava na roda. Olha aqui, colocava aqui, ó, e serrava pelo meio. Olha aqui essa cadeira toda cheia de prego, e aqui, ó, prego nas mãos, furavam. A pessoa era esmiuçada. Olha aqui uma mulher aqui, ó, pendurada pelos braços, pelas costas. Olha aqui. Olha essa daqui.